Jonas Donizete, presidente da Federação da Frente Nacional de Prefeitos. Prefeito, eu tenho a impressão que a mesma situação que o senhor enfrenta, todos nós brasileiros enfrentamos. Né? Uma incompetência terrível até agora na gestão federal, de conseguir as vacinas. Parece que nunca se tentou de forma definitiva mesmo conseguir essas vacinas. Nós temos aí. Essa vacinação foi muito legal. O governador de São Paulo chorou, a Mônica foi lá vacinada. Aliás, uma moça fantástica. Conversei com ela aqui ontem, o Agostinho, o Neto, maravilhosa. Foi muito bacana. Mas não tem vacina para 210 milhões de brasileiros. E precisa de vacina. O que é que a Frente de Prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos está fazendo? E como é que vocês estão analisando o quadro? Porque cai no colo de vocês, né? Esse é o grande detalhe. E a cena que a gente viu em Manaus ontem foi terrível. E se viu em Manaus, já está quase vendo no Rio e vamos ver no Brasil. Bom dia, prefeito. É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena. Bom dia também a todos os ouvintes da Bandeirantes, Agostinho. Eu tenho acompanhado, a gente gosta muito de assistir teu programa, as tuas colocações são muito importantes, Datena, porque realmente eu falo que na briga do rochedo contra a maré, quem sofre é o marisco, né? No caso aí, as cidades, as prefeituras, o prefeito, né? Que ele tem que dar resposta para a população de como vão ficar as coisas. A gente teve uma reunião com o ministro Pazuello e os prefeitos falaram uma coisa que é importante os seus ouvintes saberem disso. As prefeituras estão preparadas para vacinar. O Brasil tem uma coisa, Datena, que até a gente orientou os prefeitos a não seguir exemplos, por exemplo, dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos convocou a Disneylândia, está fazendo um campo de futebol? Porque eles não têm salas de vacinação. Nós temos mais de 30 mil salas de vacinação no Brasil. Temos profissionais que são acostumados a aplicar vacinas. E as prefeituras só precisam da vacina. A vacina chegando, não tenha dúvida que a gente vai ter a eficiência. A gente, que eu digo, os profissionais de saúde terão essa eficiência, principalmente se eles estiverem imunizados, ter também uma tranquilidade psicológica, porque esse povo está sofrendo muito, viu, Datena? É uma coisa assim... Quase toda a prefeitura tem de 30% a 40% de trabalhadores de saúde. E eles estão extenuados, estão esgotados por causa de todas essas circunstâncias, as condições difíceis. Né? É uma doença que realmente exige... Para você ter uma ideia, quem trabalha num plantão de Covid, ele troca de vestimenta cerca de 20 vezes por dia. Cada pessoa que ele vai cuidar, ele tem que se paramentar novamente, tirar aquela roupa. Então, é todo um protocolo que tem, que é diferente de tudo que a gente já viu. E as prefeituras estão prontas, mas a gente está vendo aí essa dificuldade da questão das vacinas. Na França, já ficou esclarecido por um estudo feito que já está morrendo muito mais enfermeiros e morrendo muito mais médicos que da primeira onda. Mas você fala assim, mas é porque tem muito mais casos e tal. É quase que proporcional, um pouco mais mesmo. Mas da primeira onda não havia nem EPIs, porque isso aí pegou o mundo de surpresa. E a China não estava conseguindo suprir de EPIs, que é a principal fabricante de EPIs no mundo inteiro. Em Nova York, a Big Apple, você viu os caras usando um saco de lixo ao invés de EPI. Né? Então, teoricamente, o sistema de saúde estaria melhor preparado para enfrentar essa doença. Mas o senhor falou uma coisa aí que é perfeita. O ser humano é um ser humano. Você imagina, a maioria dos médicos e enfermeiros já foi infectada e quem não morreu voltou para trabalhar. Você imagina o desgaste psicológico e pessoas que tiveram pessoas mortas da família, os que sobreviveram. Então, atribui-se muito a isso, do descuido, às vezes, na hora de trocar. Eu não sabia, esse é um dado novo. 20 vezes a vestimenta, você pode ter um pequeno descuido e aí você morre. E o Brasil foi o lugar que mais morreu enfermeiros no mundo. Se na França está acontecendo isso,
Agora, o que é que a Frente Nacional de Prefeitos recebe de informação do governo federal e dos governos estaduais em relação à chegada de vacinas ou insumos para a fabricação de vacinas? Vocês são inteirados diariamente ou essa confusão que me parece global está afetando as cidades do Brasil? Datena, houve uma mudança da semana passada para cá. Nós não estávamos assim tendo um canal de comunicação. Aí, a nosso pedido, nós fizemos uma comissão de 5 prefeitos, 6 comigo, um de cada região, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, para acompanhar o andamento das coisas. O Ministério garantiu que até abril nós teremos 80 milhões de doses de vacina, até abril. Tem uma diferença da Coronavac para a AstraZeneca. Por exemplo, se chegar essa vacina da Índia, são 2 milhões de doses, 2 milhões de pessoas. Ela também precisa de uma segunda dose, mas tem um intervalo de 3 meses. E daqui 3 meses nós devemos ter uma quantidade já de vacinas para suprir a segunda dose. Então é preciso normalizar essa questão da Índia, que era esperado que acontecesse. O contrato realmente fala dia 16 de janeiro, que ficou para trás. Mas vamos pensar o seguinte, Datena, você é uma pessoa que tem sensibilidade aí na questão da população. Vamos imaginar que o Brasil fosse o fabricante e a Índia quisesse importar. Você começa a fabricar a vacina. Nem vacinou todo mundo ainda, vai exportar a vacina? A população, é claro que ela não ia aceitar isso. Então nós temos um complicador com a Índia que não é fuso horário, não é avião, o complicador é o governo. Como é que ele vai explicar para a população lá, que é 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, que ele, antes de vacinar a população, vai exportar a vacina? É por isso que eu acho que tem algumas coisas que a gente podia fazer, Datena. Eu vou falar aqui algumas. Criança não será vacinada. A gente precisaria ter uma ideia de a partir de que idade. Estão se falando 12 anos. Então, a gente já excluiria aí milhões de brasileiros desses 210 milhões. Né? Depois, fazer uma perspectiva da produção nacional, porque uma cientista que está nos ajudando muito, a doutora Margarete, ela fala o seguinte, que quem vai garantir mesmo é essa fabricação nossa do Butantan e da Fiocruz, porque aí a gente vai estar fabricando no nosso território. Então, nos dá, porque nós não temos isso, qual a quantidade, a parte temporal, porque a hora que essa vacina acabar, certamente a população vai bater na porta dos prefeitos para saber como que vai ficar a continuidade da vacinação. Olha, é o que eu mais confio, porque o Butantan e a Fiocruz são institutos centenários. O senhor disse uma grande verdade. Pode ter gente que vacine igual o Brasil. Melhor que o Brasil não tem. Porque a nossa necessidade de vacinação, ela é premente. A gente vacina contra a malária, pô. Os gringos nunca ouviram falar de malária. Quando ouvem falar, é quando tem que viajar para país onde tem malária. Sarampo, eles falam, o que é isso? Não existe mais. Então nós temos doenças, dengue, nós temos doenças aqui que eles nem sabem mais que existem. Só que eles acharam que eles estavam preparados com um sistema de saúde fantástico e tal, e esse vírus demonstrou que o mundo simplesmente se esqueceu da saúde para fabricar bomba, arma nuclear e tal, e se esqueceu que tinha que cuidar de uma coisa chamada saúde, se esqueceu do que o Stephen Hawking falou algum tempo atrás, que era mais fácil a humanidade se extinguir por um vírus de propagação aérea do que por uma arma nuclear ou por uma guerra nuclear. O Bill Gates falou a mesma coisa e aquele cara da azitromicina com a cloriquina, que desmoralizaram com o cara, o Didier Raoult, que é um médico francês, mas é conceituadíssimo, foi o primeiro cara a estudar vírus grandes. Ele, há 4 anos atrás, ele entregou um projeto para o governo francês dizendo que o mundo ia passar por isso que está passando. Acharam que o cara era louco, que ele usava um cabelo igual ao do John Lennon, um óculos igual ao do John Lennon, e como
bons políticos lá na França e jogaram fora o projeto do cara. E, de repente, a França, que se dizia fantástica no sistema de saúde, foi para o espaço, a Alemanha foi para o espaço, Itália, Espanha, e os Estados Unidos nem sistema público de saúde tem. O nosso velho e bom SUS, que sempre foi muito ruim, né? Muito ruim. A gente até o ano passado dizia que gente morria nos corredores dos hospitais, apesar da luta de médicos e enfermeiros que lutavam contra isso, contra a falta de verbas para o SUS, entendeu? Até o ano passado, quando houve a crise que foi gerada pelo impeachment da Dilma aí, o Brasil teve o seu pior ano na economia. É um milagre que o Brasil não esteja mais arrasado ainda. É um milagre depois da pandemia. Que a pandemia é uma doença que afeta, em primeiro lugar, o que é mais importante, a vida humana, a patologia, a doença, mas afeta a economia também, que deixa o mundo de quatro, de joelhos. Os Estados Unidos, a maior nação do mundo, tem quase 50 milhões de desempregados. E para pagar $600 ou $1.000 de auxílio emergencial, está soando uma barbaridade. Como é que vai atender tanta gente assim? Então isso muda a geopolítica, muda a geoeconomia, muda tudo. Agora, tudo cai em cima das cidades. A gente vê o Brasil primeiro como macro, como um país que você vê lá de cima e vê o mapa do Brasil. Depois você vai diminuindo, vê o Estado brasileiro, mas tudo é a cidade, porque as cidades é que compõem o nosso país. As unidades da federação são compostas por cidades maiores ou menores. E aí, quando de repente, e se o senhor acha que a gente está próximo disso, as cidades tiverem a premência de ter essa vacina, e se essa vacina não chegar, quando que o senhor acha que é um deadline para que a gente tenha ou fabricação de vacina ou vacina, para a gente não cair em desespero como Manaus caiu? Datena, eu acho que é importante algumas coisas que você tocou, por exemplo, a questão da vacina. O Canadá ainda tem poliomielite, que é a paralisia infantil. Eles ainda têm lá essa doença, o vírus ativo circulando. Se você pegar, nós tivemos o Dr. Sebi, que foi casado com uma brasileira, ele desenvolveu a vacina da poliomielite, e você é mais ou menos contemporâneo, tenho 55 anos, talvez a gente seja mais ou menos regulando na faixa de idade. Eu me lembro bem mais jovem. Eu me lembro na minha época de estudante, criança, que tinha aqueles coleguinhas com a perna atrofiada, com aquele aparelho na perna, que era a paralisia infantil, a poliomielite. A gente acabou com isso no Brasil por causa da vacinação em massa. Ainda existe o vírus, mas ele não circula mais. Aliás, outro dia foi descoberto um vírus selvagem aqui no aeroporto de Viracopos, mas um caso esporádico, né, da poliomielite. Então, a gente tem... Por que eu estou falando isso? A gente tem um histórico do brasileiro gostar de vacina. A gente sempre gostou de vacina. Nunca teve isso que está acontecendo agora com a vacina do Covid. Então, a gente está importando dos americanos um problema que eles tinham lá. O sarampo voltou a existir no Brasil comprovadamente por vírus vindo da América do Norte, porque o sarampo é muito mais contagioso do que a Covid. Por exemplo, se uma pessoa viajar num avião com sarampo, todo mundo dentro do avião pega sarampo. Então, a gente não tinha essa coisa, vacina isso, a vacina aquilo. Quando tinha vacina, todo brasileiro vacinava. Eu acho que esse é o primeiro problema. A gente tem que vencer isso. Precisa de uma campanha de esclarecimento, porque, infelizmente, o presidente ele tem uma influência grande sobre um grande contingente de pessoas. Não é uma pessoa que ele fala e passa despercebido o que ele fala, né? E houve uma espécie de uma pregação contra a vacina, especialmente a Coronavac, falando que era vacina da China, sem se dar conta que hoje toda vacina, pode ser que a Oxford, que é a outra, que o componente, a matéria-prima dela vem da China. Todas vêm da China. O mundo é assim hoje. Eu diria para você, da parte temporal que você me pergunta... Oxford também vem da China. Oxford, os insumos também são da China. Eu acho que nós temos aí
uma previsão, vamos dizer assim, otimista, que até final de fevereiro nós tenhamos uma intensa produção nacional de vacinas. Aí sim, eu acho que a coisa se regula. Até lá, nós vamos trabalhar com esses lotes, que também, Datena, é uma coisa assim, cada cidade, nós temos 14% de população com mais de 60 anos nos municípios. Em Campinas, 1.200.000 habitantes, Campinas, 160 mil. Se você pegar a população de São Paulo, 12 milhões de habitantes, deve ter aí 1.300.000 pessoas com mais de 60 anos. Então, a gente já podia começar a trabalhar em cima desses números, da onde está morrendo mais gente. Você vê que eu não estou falando, eu só estou falando de informação. Alguém que passe informação corretamente para a população. Olha, tal dia vai chegar tanto de vacina, depois vai ter outro lote, tal dia, porque daí também as prefeituras poderiam se preparar melhor para essa situação. Por isso que é muito mais importante a colocação que o senhor fez. É mais fácil a gente acreditar no Butantan e na Fiocruz com produção de vacina, e para isso é muito mais importante a gente acreditar em receber os insumos que faltam, tal de IFA, que vem da China, porque a produção de vacinas do Butantan é a maior do Hemisfério Sul, de 1 milhão de vacinas por dia, da Fiocruz não fica longe, e com a produção dessas duas vacinas no Brasil, a gente independe de uma coisa chamada necessidade. É claro que com 1 bilhão e 300 milhões de cidadãos da Índia, os caras não iam entregar vacina, então é melhor a gente fabricar o que a gente já tem aprovado aqui pela Anvisa, que tem planta para fabricação do Butantan e da Fiocruz. Pois não, o senhor ia falando do Butantan. Uma notícia em primeira mão aqui no teu programa, que eu acho que as pessoas não sabem. O Butantan finaliza esse ano a vacina da dengue, dos 4 tipos de dengue. Fica pronta esse ano. É uma coisa que, por causa do Covid, passou meio despercebido. Mas a dengue, que era e é ainda um grande desafio, principalmente nesse verão chuvoso, só o Brasil vai ter vacina para os 4 tipos de dengue, produzida pelo Butantan até o final de 2021. Eu fico me perguntando aqui, porque está sendo desenvolvida uma vacina brasileira, eu não sabia, eu fui pego de surpresa. O Bolsonaro disse numa entrevista comigo que o Marcos Pontes podia falar sobre isso, que está sendo desenvolvida uma vacina brasileira. Eu perguntei onde é que está sendo desenvolvida. Ele falou, eu não sei, tem que perguntar para o Marcos Pontes. Seria importante perguntar para o Marcos Pontes onde é que está sendo desenvolvida essa vacina brasileira, para colocar a Fiocruz na jogada e o Butantan na jogada também. Porque são cientistas de primeira linha para a produção de vacina. Eu não sei onde é que está sendo produzida essa vacina. Ele afirmou que estava, eu sou obrigado a acreditar. Se ele falou que estava, eu sou obrigado a acreditar. Por isso que era importante a gente ligar para o ministro Marcos Pontes, porque o Brasil ele foi escolhido para campo de testes de todas as vacinas, primeiro porque era o segundo colocado em termos de mortos e contaminados. Hoje é o 3º ou 4º em contaminados, mas o segundo em número de mortos, com 210 mil brasileiros, que é uma coisa horrível, né, de pessoas mortas. Isso é lamentável. E só piorando, a situação só piorando. Esse vírus ele é mais letal porque ele se espalha mais. Houve algumas boas notícias aí por parte da Mariângela, da OMS, que eu fiquei preocupado. Ela teve que sair correndo da entrevista porque ela tinha uma reunião de emergência da OMS. Tomara que seja uma reunião de emergência com notícia positiva e não com notícia negativa, que de coisa ruim a gente tá cheio. Mas seria importante, se estiver mesmo sendo fabricada uma vacina no Brasil, por que não botar o Butantan na jogada e a Fiocruz na jogada para tentar desenvolver essa vacina? Porque é possível. O Brasil foi escolhido por causa do número de contaminados, por causa do número de mortes, mas principalmente pela plataforma científica que a gente tem para desenvolver vacinas, quer dizer, cientistas super inteligentes e capazes, que estão em todas as equipes do mundo desenvolvendo vacinas, não é? E mais, além de tudo, nós temos capacidade de aplicação de vacina, eu não digo que é a maior do mundo, mas não tem gente que supera a gente pode empatar com alguém, mas para vacinar nós temos expertise para isso e condição para isso. Tanto que o senhor falou, para que o modelo americano é que tem que imitar o nosso e não o contrário.
De concreto, o senhor espera que essa crise comece a se resolver pelas informações que o senhor tem, e está na cara que o senhor está muito bem informado, a partir de quando mesmo? Especificamente, a partir de quando? Datena, a fabricação de vacina por parte do mundo, né, da AstraZeneca, que vai ser um grande fabricante, as outras marcas também, eu acredito que o primeiro semestre nós já teremos uma situação melhor. Eu não sei dessa vacina também que o Bolsonaro citou. Nós temos aqui em Campinas o CNPEM, que é um dos melhores centros de pesquisa, tem o projeto Sirius, que é um projeto que analisa partículas, pode até ser em Campinas que esteja sendo desenvolvido Partícula isso. de Deus. Isso, exatamente. Partícula de Deus, é o acelerador de partículas, né, que tem na Suíça lá o maior, mas nós temos aqui em Campinas também. Se você um dia tiver a oportunidade, Tatena, até de vir aqui fazer uma matéria, é algo, é difícil de explicar com palavras, a grandiosidade do projeto Sirius, é o Maracanã da ciência brasileira. E realmente a gente tem essa capacidade, é o que você falou, eu acho que poderia ser, pelo menos, dado alguns, se não todos os detalhes, mas no meio dessas incertezas, ter uma fagulha de uma notícia boa, ela é sempre bom. E eu acho também, Datena, que os laboratórios estão trabalhando muito em remédios que sejam mais eficientes. A azitromicina, ela é um medicamento que ela já é conhecida há muito tempo dos hospitais, da UTI. Mediante complicações respiratórias, os médicos, eles administram a azitromicina. E a cloroquina, toda essa polêmica aí, mas nunca se chegou a um veredito de que fale, olha, realmente funciona, né? Agora, recentemente, a Anvisa, ela falou que um dos motivos dela estar aprovando a vacina é porque não tinha tratamento terapêutico. Tratamento terapêutico quer dizer não tem remédio para curar. Então, por isso, eles também aceitaram a administração emergencial da vacina. Mas eu acredito que o primeiro semestre nós teremos uma quantidade boa de vacinas das mais diversas marcas, vamos dizer assim, e acho que também teremos medicamentos mais eficazes no combate da doença. Para o vírus da AIDS não tem vacina, mas nós temos um coquetel de remédios que o cara que tem AIDS normalmente não morre de AIDS. Agora, eu recebi um alerta do UOL, que está transmitindo essa entrevista também, e fiquei feliz quando eu vi a manchete, mas depois você vai ler. Índia começa a exportar vacinas amanhã, mas não para o Brasil. Quando a Índia começa a exportar vacina, eu falei, pô, legal, vai chegar o nosso lote. Mas não para o Brasil, porque ela está adotando o mesmo princípio da China. Por isso que a notícia que a Maria Ângela deu da COVAX, que é um mecanismo internacional que distribui vacina independente de negociação de governos, e o nosso está sendo muito incompetente, enquanto esse Pazuello ficar lá também, o nosso governo está sendo muito incompetente em gerir essas negociações. Os países asiáticos, por exemplo, vão exportar insumos primeiro ali para os países asiáticos. E a mesma coisa acontece com a Índia, que vai exportar para Bangladesh e Butão. Né? Vão exportar ali para o lado, que até é uma questão lógica. Se você vacinar países que estão ao seu redor, bem perto de você, e controlar aeroportos, você impede que, até por fronteira terrestre, o vírus entre no seu país. Isso é uma questão até de logística, de proteção. Então, vamos vacinar os caras aqui do lado, porque senão esses caras pegam a doença e entram aqui na China, até por fronteira terrestre, na Índia e tal. Então, nós vamos ter dificuldade realmente em conseguir esses insumos. Tomara que o COVAX nos ajude com as vacinas e tomara que a produção de vacinas desse país aumentem em qualquer lugar, que outras vacinas surjam. Ontem eu tive uma confirmação do presidente da Anvisa, que era conversa que a gente não tinha rompido com o Instituto Gamaleya. A vacina russa ela está praticamente aceita pela Anvisa, faltam alguns documentos, a mesma coisa que houve com Oxford e também que houve com a Coronavac.
faltam apenas alguns documentos e a vacina russa. Qualquer vacina seria bem recebida desde que tenha segurança e eficácia. Então não precisamos de mais vacinas. E que Deus ajude o Brasil. Faltou alguma coisa na entrevista que o senhor queira colocar, prefeito? Não, Datena, eu acho que foi assim amplamente debatido e eu acho que é um pouco isso. Por exemplo, eu vejo que você está focando muito nesse tema, que é o que o Brasil está pensando. Eu vi as redes sociais do presidente Bolsonaro e ele estava postando foto de viaduto, foto de outras coisas. Eu falo assim, tem horas que você tem que saber o que você fala. É o que o povo está querendo saber, o que o povo está querendo ouvir, né? É sobre a vacina, porque daí também tem, primeiro, a vida, né? Vamos lá, primeiro a vida, a saúde, mas esse vírus, Datena, eu fui prefeito 8 anos de Campinas, né? Uma cidade que é grande, mas eu cresci aqui, sou mineiro, não nasci aqui, mas cresci aqui. E eu pude ver, Datena, gente que tinha restaurante de 40, 50 anos, fechando o restaurante, mandando gente embora. Às vezes ficava bravo com o prefeito, porque o prefeito tinha que tomar algumas atitudes mais restritivas, né? Mas a gente sempre falou o seguinte, a gente tem que dar um jeito de combater esse vírus para a vida das pessoas voltarem ao normal, né? Para as pessoas poderem voltar a circular, para as pessoas poderem voltar a consumir. Tudo depende muito da gente passar por esse momento mais difícil. E essa tem que ser o grande foco, né, da questão de quem é a autoridade maior do país, no caso, o presidente Bolsonaro, né? A gente viu, eu tive nos Estados Unidos, Datena, eu fiz um curso em Johns Hopkins, e isso faz 2 anos. E as pessoas, Washington é praticamente um estado democrata lá, né? Uma cidade onde as pessoas têm uma vertente democrata. E eles falavam o seguinte: o Trump não perde a reeleição, só se acontecer uma catástrofe. E aconteceu, né? Aconteceu. Tá certo que tem uma série de outras análises aí na eleição americana, mas a verdade o jeito que ele lidou com a pandemia foi preponderante para acontecer tudo que aconteceu. Então, é um momento do líder mostrar proatividade, né? Eu acho aqui que esse recado fica para o governo federal. E a gente sente essa dificuldade de coordenação, de uma informação mais precisa, chegando nas cidades, para que a gente possa... Eu estou falando aqui de cidades grandes, mas também cidades pequenas, né? Que o prefeito às vezes vai na padaria tomar um café e que, igual você está me perguntando aqui, o prefeito, e aí a vacina? Quando chega? Como é que fica? Então, é necessário ter essa interação e uma coordenação maior desse processo que a gente está vivendo, Datena. Eu não concordo com a análise dos democratas, não, porque a maior tragédia que teve nos Estados Unidos esse ano não foi a pandemia, foi o próprio Trump, que foi o pior presidente da história americana de todos os tempos, colocou em xeque a democracia, dentro de um país que é berço da democracia, terra de Abraham Lincoln, Franklin, Thomas Jefferson. Apareceu uma besta que nem aquele presidente americano, uma coisa assim inominável. Esse foi um dos piores políticos que eu já vi na minha vida. Prefeito, foi um prazer conversar com o senhor, que Deus lhe proteja, que Deus proteja o Brasil e o mundo, que nós estamos precisando. Um abraço grande, prefeito. Amém, obrigado, Datena, um abraço também a todos aí da Bandeirantes.